Olá a todos, eu estou aqui para apresentar a pesquisa denominada Reflexões sobre a Representatividade Cultural nos Livros Didáticos de Sociologia, entre a Legislação e a Prática. Eu me chamo Vitória Vermelinger e sou mestre em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense e doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos. Bom, essa pesquisa que eu estou apresentando aqui hoje, ela é um resultado, né, da minha pesquisa do mestrado, e o tema dela é a presença de conteúdos que promovam a representatividade étnica, racial e cultural dos negros e indígenas nos livros didáticos de sociologia disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático no ano de 2018. Bem, essa pesquisa se justifica, né, justamente pelo fato de eu entender que a colonização foi um processo que silenciou diversas histórias, né? E isso acabou influenciando muito na nossa dinâmica de ensino. E a educação ela acaba sendo, né, uma forma importante de reconhecimento cultural. E uma das maneiras que a gente tem, né, de conseguir recontar essa história se dá por meio de uma educação intercultural, né? Que precisa justamente de um devido planejamento dos materiais didáticos e currículos para que isso se estabeleça de uma forma adequada. Com isso, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar os livros didáticos de sociologia do PNLD de 2018, verificando se esses livros podem ser considerados uma ferramenta, né, que auxilia a romper com o pensamento colonial, e os objetivos específicos são compreender os conteúdos que promovam a representatividade étnica, racial e cultural dos povos colonizados no Brasil a partir das leis 10.639, de 2003, e a Lei 11.645, de 2008. E também analisar em que medida as temáticas étnico-raciais e culturais vigentes nessas leis que eu acabei de citar se fazem presentes nesses livros didáticos de sociologia. Bom, com isso, a metodologia utilizada na pesquisa foi a de análise bibliográfica, por meio da revisão bibliográfica sobre o tema, né, dos materiais didáticos, sobre todo o processo de colonização no Brasil, e análise documental, por meio dos livros didáticos de sociologia e as leis 10.639 e 11.645, né? Foi feita uma análise sobre como a temática étnico-racial foi abordada nesses livros didáticos a partir de alguns termos-chave. Bom, partindo um pouco, né, para a discussão sobre a pesquisa, né, a colonialidade ela se faz presente na educação principalmente por meio dos currículos e materiais didáticos, né? A presença, né, desse discurso dentro desses materiais que são disseminados durante toda a nossa vida na educação acaba tendo, né, uma pressão, exercendo uma pressão muito grande sobre a maneira como a gente consegue entender esse processo, né? E uma educação, né, que consiga pensar outras epistemologias, né, pensar outros costumes que sempre foram vistos como inferiores em relação aos europeus, né, fazendo com que esses outros costumes sejam valorizados, acabam sendo, né, uma possibilidade importante para que a gente consiga pensar em uma educação que seja, né, mais igualitária. E apresentando agora as leis, né? As leis 10.639 e 11.645 são importantes leis nesse processo, né, de mudança na educação, justamente porque são leis, né, que tornam obrigatório os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e à história e cultura dos povos indígenas brasileiros, né? Esses conteúdos passam a se tornar obrigatórios a partir da implementação dessas leis em todo o currículo escolar, mas principalmente nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. E essas leis elas acabam conferindo, né, mudanças que são de cunho estrutural, conceitual, epistemológico e político também, né? Uma vez que acaba sendo oportunidade para que os alunos indígenas e negros se identifiquem com as temáticas que começam a ser trazidas pelos currículos escolares e também os materiais escolares, né? E os livros didáticos, eles acabam se configurando como um instrumento de disseminação de valores dentro do ambiente escolar, né? Os livros didáticos, eles são uma mercadoria, né? Mas com a característica de defesa de uma narrativa ideológica que acaba tendo que atender os interesses de um mercado, mas também os interesses do Estado e da escola. E o Programa Nacional do Livro Didático, né? Ele é um programa do governo federal brasileiro que tem a finalidade de ofertar de forma gratuita para os alunos e professores do ensino básico público brasileiro materiais didáticos. A disciplina de sociologia, em específico, começa a participar do PNLD no ano de 2012, né? Então, até o momento, existem aí 4 edições de livros didáticos de sociologia que foram aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático.
a de 2012, a de 2015, de 2018 e 2021. Essa pesquisa trata, né, sobre os livros aprovados no PNLD de 2018, porque era o período, né, em que eu estava realizando essa pesquisa. Né? O PNLD de 2021 ainda não tinha sido aprovado. E o edital do PNLD de 2018 traz itens que estabelecem a temática étnico-racial como obrigatória dentro das coleções do programa daquele ano. Então, com isso, os livros aprovados no PNLD de 2018, da matéria de Sociologia, foram o Sociologia Hoje, Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, Sociologia em Movimento e Sociologia para Jovens do século XXI. Passando agora já para a análise dos materiais didáticos, foi possível observar que as temáticas relacionadas às culturas indígenas acabam sendo tratadas de uma forma secundária em relação às temáticas voltadas para a população negra do Brasil. E as obras Sociologia Hoje e Sociologia para Jovens do século XXI são as obras que apresentam as seções mais amplas sobre a temática indígena, né, e sua cultura, e as unidades, né, que são da área de antropologia, são as que mais abordam a questão racial. As unidades relacionadas à sociologia ou à ciência política acabam sendo unidades que não tratam tanto sobre esse tema. E foi possível observar que os temas que aparecem com mais frequência dentro desses materiais didáticos são racismo, a escravidão e a participação da população negra na construção da sociedade brasileira, mas principalmente pensando isso sobre o viés da escravidão. Como eu já disse, né, a questão indígena ela é muito pouco apresentada nesses materiais didáticos, né, principalmente no que diz respeito aos movimentos sociais, né, aos movimentos de luta por direito da população indígena, é algo que não é muito bem tratado nesses materiais didáticos. E os autores que são mais utilizados para se pensar a questão racial são Gilberto Freire, Kabengele Munanga e o Florestan Fernandes. E, bom, já partindo para as considerações finais, foi possível se concluir nessa pesquisa, né, que esses materiais didáticos do PNLD de 2018, apesar deles já apresentarem algum avanço tratando da questão étnico-racial, né, o que não ocorria há um tempo atrás, ele ainda traz uma grande defasagem no que diz respeito a pensar as populações negras e indígenas de uma forma que não esteja diretamente associada somente à discriminação, à desigualdade social ou ao colonialismo, né, tratando sobre as subjetividades dessas populações.